A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos hoje num dia quase que de festa para nós aqui na Rádio Imperial, porque estamos recebendo aqui para um bate-papo com os nossos ouvintes, nada mais, nada menos do que Dom Gregório, o nosso bispo diocesano aqui da cidade de Petrópolis, que nos honra de sobremaneira com a sua presença aqui. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, doutor Paulo, bom dia, amigos. É uma graça muito grande poder estar aqui falando com você. Peço licença para entrar com a minha palavra no seu lar. Eu acho uma graça muito grande podermos dividir um pouco do nosso dia, das nossas ideias, principalmente do nosso coração. E estamos também aqui tendo a visita também do nosso amigo, Dr. Paulo Figueiredo, que é advogado e articulista político aqui em nossa cidade. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, doutor Paulo. É uma honra muito grande participar novamente deste programa que leva a informação verdadeira a toda a comunidade, a toda a sociedade petropolitana. Dom Gregório, como o senhor sentiu a vocação sacerdotal? Veja só, eu vou chamar de doutor Magno para separar, Magno, não precisa separar os dois doutores Paulos que estão aqui à minha frente, né? Então, veja só, doutor Magno, eu desejava, quer dizer, vendo de uma família católica, naturalmente, né? Pai e mãe católicos, toda a formação foi assim. Eu comecei a estudar no Colégio Salesiano desde pequeno, então minha formação toda foi no Colégio Salesiano lá de Aracaju, e mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade eu dizia, talvez de uma forma ainda muito infantil, eu quero ser padre. Então, essa é a palavra que eu dizia em minha casa. E isso permaneceu durante toda uma vida, interessante, né? Eu só parei ali quando tinha uns 13, 14 anos, porque os colegas começaram a pegar no meu pé, então eu fiquei calado. E logo, aos 16, terminei o ensino médio, fui para a universidade, lá Federal do Sergipe, mas um semestre depois eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Não nasci para ser advogado, porque era o curso que eu fazia. Aliás, o senhor fez muito bem. Não nasci para ser advogado, larguei o curso e disse aos meus familiares, eu não quero mais continuar o curso superior, eu quero ir para o convento, porque essa sempre foi a minha meta, disse para os meus pais. Meus pais, que sempre foram muito respeitosos, muito assim, quanto às nossas escolhas, eles disseram, faça o que você achar melhor. Então eu larguei a universidade e fui para o convento, entrando em 1984 no Mosteiro de São Bento da Bahia. Então foi assim que começou a minha vida religiosa, né? Quer dizer, o senhor começou a trilhar a sua vida religiosa na Bahia? Na Bahia. E lá o senhor começou a exercer também o sacerdócio? Sim, aí, resultado, como disse, saí de minha casa muito jovem, ingressei para o mosteiro. A formação no mosteiro é uma formação muito longa, não é? Sim. Os beneditinos tinham uma formação intelectual muito longa. Então, depois que fiz postulantado, que é a parte inicial da nossa vida, durante um ano, depois 2 anos de noviciado, então teve 3 anos de profissão simples. Depois, portanto, de 6 anos, então, aí vem toda a formação teológica e filosófica. Aí estudei mais 6 anos, agora já no Rio de Janeiro, porque vim fazer faculdade aqui no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que fica ali na Praça Mauá, tem um colégio muito grande, exato, etc. Ali tinha a nossa faculdade, estudei 6 anos. Depois desses 6 anos, portanto, após 9, 10 anos de formação, mais que isso, né? 12 anos quase de formação inicial, aí sim é que eu fui ordenado sacerdote. Certo. Nós tivemos o prazer de conviver aqui em Petrópolis com Dom Odilon, que também pertencia à Ordem dos Beneditinos, e realmente era um professor admirável aqui na nossa Universidade Católica de Petrópolis. Dom Odilon era querido por todos os alunos da nossa época, e a gente tinha um carinho muito grande por ele também. Também tínhamos o Padre Aguiar, que é de outra ordem secular, né? Mas o Dom Odilon, ele era carismático aqui. Os alunos tinham um carinho muito grande por ele. O senhor, então, formou-se no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, fiz filosofia e teologia no Rio de Janeiro, nessa parte inicial da minha formação. Depois, alguns anos depois, né? Então aí eu fui fazer as especializações, o mestrado e o doutorado, mas já fiz fora do Brasil. Certo. Aí, quando é que o senhor se ordenou bispo? Eu me ordenei bispo em 2006.
2006. Portanto, estamos fazendo 10 anos? 10 anos, pois é. Isso merece realmente uma comemoração, né? 10 Porque anos. realmente é muito importante, é uma data importante, marca, né? O senhor tem um acesso muito bom, nós sabemos, muito respeitado dentro do Vaticano. Sabemos o seu trânsito lá dentro do Vaticano. Como é que aconteceu isso, Dom Gregório? Veja só, eu trabalhei sempre com a área da cultura, sempre foi minha área por causa da minha formação, né? Eu fiz, após a teologia, fiz especialização, fiz o mestrado e o doutorado em antropologia. Então, isso me fez conhecer muito das culturas, especialmente as culturas orientais. Durante esse período, naturalmente, algumas comissões do Vaticano me chamavam para opinar, principalmente nos assuntos ligados à cultura judaica, né, e sobre o mundo, digamos, do Oriente Médio, né, sobre as culturas do Oriente Médio. Então, tive a oportunidade de viajar um pouco, também de participar de congressos ligados tanto à igreja como congressos mais abertos, mas tudo muito direcionado à área da cultura. Então, meu trâmite dentro do Vaticano, antes mesmo de ser bispo, né, ainda como sacerdote, foi por causa justamente dessa área ligada à cultura, ligada também à educação, porque depois também exerci a função de professor, tanto na Universidade Federal da Bahia, como na Faculdade de São Bento, e também de outras universidades, como da universidade onde eu concluí o meu curso, da Universidade Aberta de Amsterdã, que eu fiz doutorado ali. Então, eu continuo professor dessa universidade. Então, isso fez com que essas questões da cultura, muitas vezes, me perguntassem, me consultassem. Então, eu ia para os congressos para discutir os assuntos, principalmente ligados ao Oriente Médio. Certo. Dom Gregório, como é que o senhor vê hoje a Igreja Católica dentro do contexto mundial? Perfeito. A Igreja, naturalmente, é uma instituição de 2000 anos. Então, uma instituição que perpassou tanto tempo, né, está se passando, que a Igreja conheceu o mundo antigo, ingressou depois no período da Baixa Idade Média, Média Idade Média, Alta Idade Média, depois conheceu o Iluminismo, né? Depois vem o período moderno, nós estamos no período contemporâneo, depois tem o pós-modernismo, ou seja, a Igreja passou por todos os tempos. Né? E ela nunca parou, digamos, as suas atividades, mesmo em meio às guerras, em meio às mais diferentes situações. A Igreja esteve presente no descobrimento, não é, dos continentes, né? Quer dizer, a presença no início lá na África, aqui no Brasil, né? No continente americano, mesmo na Oceania, ou seja, uma Igreja que conheceu o princípio das civilizações. Ela tem alguma coisa para dizer, naturalmente, para as civilizações, depois de tanto, né? Depois ela tem, ao redor do mundo, enquanto Igreja Católica, 2 bilhões, são 2 bilhões de católicos ao redor do mundo. Então, isso é muita gente. Isso equivale a mais ou menos 1/3, não é, da população mundial. Então, ela tem uma influência muito grande sobre a população mundial, né? Suas ideias vêm sendo passadas para as pessoas há cerca de 2000 anos. Então, eu tenho a impressão de que hoje, mais do que nunca, a Igreja, porque ela é muito prudente, tem algo para dizer à sociedade, tem algo para tocar no coração da sociedade, principalmente porque ela traz uma tradição, ou seja, ela começa a olhar não apenas para a realidade contemporânea, mas ela olha pela experiência anterior. Até mesmo ela olha para os seus acertos e os seus erros também. Quer dizer, olha, já experimentamos isso, não deu certo. Olha, quando nós estivemos, por exemplo, quando a Igreja esteve unida ao Estado de uma forma oficial, ela não apenas se prejudicou, mas ela acabou prejudicando outras pessoas. Então a Igreja faz uma grande reflexão sobre ela mesma e faz uma reflexão sobre a sociedade. Então eu vejo a Igreja hoje no mundo pós-moderno, como nós chamamos, né, para nós, mundo contemporâneo, para o tempo de hoje, eu acho que ela tem uma resposta. E a Igreja coloca à frente as pessoas que substituem o apóstolo Pedro, não é, pessoas capacitadas para dar uma resposta para a sociedade. Vou dar 2 exemplos muito práticos. Não preciso falar sobre o Papa Francisco, que é um homem que tem a única voz atualmente como liderança, que fala com coragem, que fala sobre as guerras, né? Porque as televisões, infelizmente, não mostram, mas diariamente o Papa fala sobre a guerra na Síria, fala sobre a guerra no Afeganistão, fala sobre a guerra. É um único homem que fala o tempo todo sobre as mortes, sobre as pessoas que estão morrendo dentro do oceano por causa da migração forçada, não é?
dos refugiados, ou seja, é a única voz que tem coragem de falar, né, sobre a injustiça do mundo contemporâneo, primeira coisa. Agora, se a gente vai um pouquinho mais para trás, por exemplo, o Papa Bento XVI, eu nunca me esqueci que o discurso que ficou mais famoso do Papa Bento XVI, e ele se tornou, por causa dali, odiado por tudo e por todos, principalmente pelas universidades, foi quando, em Ratisbona, ele fez um discurso direto dizendo, olhe, a situação de opressão do Ocidente em relação ao Oriente, em relação ao mundo que nós não conhecemos tanto, né, dizer ele naquele período, fará com que cada vez mais esse mundo em impressão venha sobre nós. Né? E a Europa abandonou a cultura cristã e ela vai acabar sendo subjugada pela cultura árabe, não é? Que é violenta. Ele falou isso lá em Ratisbona. E ele disse, existe uma articulação internacional para que a Europa seja invadida pelo mundo muçulmano. Ele falou isso com todas as letras, né? E se nós não resolvermos nos países essas questões, se continuarmos com essa situação, aquilo que nós imaginamos que é poder sobre os mais fracos, fará com que a presença dos mais fracos invada a Europa, e isso fará com que a nossa cultura seja totalmente destruída. Ele falou isso de uma forma, falando para a academia. Praticamente estava prevendo o futuro. Olha, 15 anos depois, e ele está vivo aí, né, o Papa Bento XVI, aconteceu exatamente aquilo que o Papa havia dito. Né? Há um perigo nessa islamização da Europa, né, Dom Gregório, porque alguns países importantes da Europa são países tradicionalmente católicos, como Espanha, Portugal, né? Alguns são cristãos também, de origem luterana, anglicana, protestante, enfim, mas são cristãos. Né? Essa invasão muçulmana pode criar um clima de beligerância muito grande, né? Sim, porque na verdade, veja só, nós estamos falando não apenas de religião, mas de cultura. De cultura, né? Exatamente. Pois é, né? Então, a religião, ela colabora na transformação da cultura. Né? A religião, ela faz com que você tenha um modo de preparar sua cultura, um modo de ver sua cultura, e quer queira, quer não, ninguém pode negar que os países cristãos, eles desenvolveram profundamente aquilo que nós chamamos uma cultura mais democrática, por incrível que pareça. Exatamente. Se a gente olhar os países democráticos, nós vamos ver que esses países, a base cristã, quer dizer, os países onde as mulheres tiveram mais liberdade de expressão, etc., são os países cristãos. A gente olha a Europa, né? Eu não estou falando de catolicismo, não estou falando de cristianismo de uma forma geral. Né? Então, o cristianismo abriu, digamos, a mente das pessoas, abriu o coração para novas realidades, pelo respeito, pela cultura da paz, etc., embora muitos países, mesmo cristãos, foram profundamente beligerantes, como a Inglaterra, mesmo a França, né, os Estados Unidos. Nenhum de nós pode negar essa realidade, mas que colaborou, sim, dando uma palavra para essas culturas. Então, nós temos uma forma de pensar que é uma forma cristã. Mesmo os países como do norte da Europa, são países que têm uma forma de pensar cristã. A Holanda, a Suíça, a Suécia, a Finlândia, todos eles têm uma forma de pensar. São protestantes, mas são países que têm uma forma cristã, né, dentro do seu pensamento. Mesmo os países que abandonaram um pouquinho mais a fé cristã, como a França e outros tantos países, eles pensam de uma forma cristã no seu grande conjunto. O problema não é, digamos, a religião islâmica, sim. Mas é a forma como o islamismo pensa a sociedade. Como ela é aplicada. Como é aplicada. Porque eu nunca li, sou franco, nunca li o Alcorão. Não posso discutir um assunto que eu sou leigo. Mas, pelo pouco que se vê, e às vezes dizerem e citarem algumas passagens, pode-se ver que é uma mensagem até utópica. Né? Mas assusta o olho por olho, o dente por dente, né, Dom? Exatamente, principalmente porque, na verdade, nós não estamos acostumados com essa cultura. Claro que as pessoas que nasceram nessa cultura, elas acham que isso é interessante. Por exemplo, a mentalidade de um cidadão no Oriente Médio é uma mentalidade de pessoas que se acostumaram
com um ditador, a ideia do grande pai, que deve ficar muitos anos para fazer um bom trabalho e ele vai me ajudar nesse crescimento. Então, a forma como nós pensamos, digamos agora, estamos aí à boca das eleições, né? Então, é totalmente diferente. Então, se você conversa com alguém do Oriente Médio, eu conheço várias pessoas, né? Porque estudei a cultura, eles vão dizer, não, é natural que tenha uma pessoa que seja rei, é natural que tenha uma pessoa que passe 30, 40 anos, porque ele vai ser o pai, ele vai conhecer o seu povo. É natural que ele comande e é natural que ele use da força para nos proteger. Então, essa é uma ideia do Oriente Médio. Quer dizer, para nós é absurda, mas para eles é natural da cultura, não é? É natural que a mulher seja submissa ao homem, né? Que se for o caso, o homem até utilize a força para colocar a mulher no seu lugar, porque ela é naturalmente submissa. Então, essa é a ideia, não é, de algumas pessoas. Então, a mulher tem que usar o xadô, o homem tem direito de dar os seus pulinhos fora, ao homem é dado o direito de ter 3, 4 mulheres, 5, se ele tiver dinheiro para sentar. Tem a mulher, não, a mulher tem que ser fiel àquele homem, tem que aguentar todas as diferentes situações. Então, é essa aquela cultura. E eles acham que isso aí é correto, então a gente respeita as culturas dos outros. Agora, imagine isso sendo imposto a uma cultura ocidental. Isso gera um problema muito sério, o problema é seríssimo. Aproveitando que o senhor está falando sobre a mulher, como é que o senhor vê hoje o papel da mulher, não só no lar, mas no trabalho e na política também? Nós temos tido algumas grandes decepções pelo lado feminino, não me refiro só no executivo, mas até no próprio legislativo também, quando vemos posições de determinadas representantes do povo nos assustando. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso também, para que o povo se conscientize também do papel importante que a mulher tem na política, ou melhor, deveria ter, né? Perfeito. Porque se os homens não deram certo, poderia ser que as mulheres dessem, né? Mas não vimos isso. Olha, nós vivemos uma sociedade, eu vejo que o tempo que nós vivemos hoje, nós estamos num período de gordas decepções e magras esperanças, né? Perfeito. Realmente a situação é muito complexa. Agora, eu gosto muito da presença das mulheres no mundo da política, não é? Claro que nós, digamos, de alguma forma, ficamos todos decepcionados com a situação brasileira dos últimos tempos, né? Pela presença talvez pouco materna, né, daquela que foi presidente da República, né, ou talvez de outras pessoas que se apresentaram de uma forma daquilo que não se esperava. Porém, eu acho que não é por causa de uma decepção, uma situação que a gente vive, que a gente pode imaginar que as coisas todas estão perdidas. Eu acho que a participação da mulher na vida da sociedade é fundamental. Primeiro, porque elas são a maioria da população. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, porque a mulher, ela nasceu naturalmente para liderar. Ela tem uma ideia de conjunto que muitas vezes nós, homens, não temos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para uma floresta, a nossa visão masculina geralmente é voltada muito para uma árvore. Nós nos concentramos na árvore. A mulher tem a capacidade de olhar a floresta como um todo, né? Em casa, ela olha não apenas o chão que precisa ser limpo, ela olha o teto, se tem um pulmão, algo parecido com isso. Ela consegue responder a várias perguntas diferentes de pessoas diferentes. O homem não tem essa capacidade. Exatamente, né? Claro que o homem tem, naturalmente, o homem nasceu para liderança, etc. Mas a mulher tem uma liderança inquestionável. E na sociedade, eu acho que as mulheres, quando elas ingressam, por exemplo, no mundo da política ou no mundo dos negócios, elas são impressionantes, porque elas trazem, além da capacidade de raciocínio, a capacidade de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, elas são capazes também, de algum modo, de ter uma liderança com uma feminilidade, com a maternidade que é imprescindível para o mundo onde nós vivemos, né? Com uma delicadeza. Isso é muito bonito, porque nós homens naturalmente somos mais brutos, assim, na forma de pensar, somos retos, assim, quando queremos alguma coisa. Somos um pouco mais racionais demais, né? Então a mulher é mais emotiva. Então ela é capaz de acolher, ela é capaz de olhar o conjunto. Então eu acho que na vida da sociedade é fundamental essa presença feminina, como também no mundo da política. As mulheres devem ingressar no mundo da política. Eu acho que é maravilhoso quando a gente vê um debate, porque elas têm a capacidade de olhar para um outro lado da sociedade. E a gente viu isso digamos, em todas as discussões, por exemplo, sobre o impeachment, sobre aquelas mulheres que iam ali, elas, eu acho que a maioria das pessoas que iam até a tribuna para discutir eram mulheres, né? Sim. E faziam muitíssimo bem o seu papel, né?
apresentando um lado, questionando no outro, né? E nós temos mulheres nos mais diferentes grupos. Então, eu acho maravilhosa essa presença da mulher no mundo da política. Mas a gente só fica um pouco assim entristecido de ver que algumas também estão envolvidas nesses escândalos aí, que os homens são useiros e vezeiros em praticá-los. É verdade, verdade. A gente fica um pouco decepcionado de ver que a mulher também partiu para esse, vamos dizer, para esse campo de ação, né? Ô Paulo, você teria alguma pergunta a fazer aí no primeiro bloco aí para Dom Gregório? Olha, antes de tudo eu gostaria de cumprimentar os ouvintes do seu programa, Magno, né? Vamos tratá-lo como nos observou, Dom Gregório Paixão. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu folgo em sabê-lo, Dom Gregório, com origens na educação religiosa salesiana. Lá também eu encontro as minhas origens. Eu fui aluno salesiano do Colégio Dom Bosco em Manaus e do Colégio do Carmo em Belém. É uma educação realmente primorosa, né? Primorosa. Você me ajudou muito bem com adjetivo, muito próprio, né? Uma educação ao mesmo tempo severa, né? Certo. E primorosa, vou repeti-lo. Bem, eu creio que Dom Gregório Paixão colocou com muita sabedoria, né, as questões que lhe foram formuladas. Me parece que nós estamos, Dom Gregório, às vésperas de um pleito muito importante para o país, onde os brasileiros elegerão, né, nas suas bases, né, os vereadores e prefeitos que comandarão os destinos das cidades brasileiras. E o brasileiro, ele vive no município, né, ele mora no município. Antes de viver no Estado e na Federação, ele habita o município. Daí a importância, daí a relevância do pleito deste próximo domingo, do pleito de amanhã. Então, eu lhe perguntaria, e gostaria de colocar essa questão sob discussão, como é que a Igreja Católica, por exemplo, vê, né, esse grande movimento político-eleitoral que será levado a termo amanhã, domingo. Qual a visão da Igreja Católica, né? Especialmente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Que certamente Vossa Eminência integra, né? Então, isso para nós é muito importante, para o eleitor que comparecerá às urnas amanhã, ter essa visão religiosa, católica, participativa, né? Da Igreja moderna, né? Ou pós-moderna, como Vossa Eminência ressaltou muito bem. Veja só, doutor Paulo, eu vejo o seguinte, a igreja vê toda essa movimentação com muita esperança, não é? Eu particularmente gosto muito de política, não é? Eu acho que política é uma coisa maravilhosa, porque é a possibilidade que um grupo imenso de pessoas, porque não apenas aqueles que foram eleitos, mas todo o staff que está ao lado, né, dessas pessoas, né, secretários, né, pessoas que trabalham para o município, como o senhor falou, especialmente nós vivemos em um município, então todas essas pessoas podem prestar um grande serviço à sociedade e podem até prestar, além do serviço normal que faz, até um serviço também caritativo, um serviço de cidadania, quer dizer, você tem toda uma gama de serviços em suas mãos para fazer o bem à sociedade. Portanto, política é uma coisa maravilhosa, não é? Ai de nós somos todos seres políticos. Pois somos seres políticos, está no nosso sangue. Então, isso é a primeira coisa, assim, infelizmente, a sociedade está profundamente decepcionada, não é, com o mundo da política por causa dos escândalos, da corrupção, né? Então, realmente é muito triste quando a gente vê a corrupção e quando a gente vê que essa coisa tão maravilhosa está corrompida. Mas eu não perco a esperança. Eu não perco a esperança. Eu acho que sempre temos a possibilidade de um tempo novo. Eu vejo que nós temos que escolher pessoas. Claro que nós não sabemos o que está no coração das pessoas, mas nós temos que escolher pessoas que a gente sinta que terá essa capacidade de colaborar com a transformação da sociedade, e nós temos que acreditar que é possível, como foi possível para muitos países que hoje se desenvolveram profundamente graças às escolhas que os cidadãos fizeram de bons políticos. Então, a igreja, ela participa de uma forma discreta, naturalmente, porque a igreja ela não pode dividir o rebanho, ela não pode dizer, olha, vote em tal pessoa ou vote em tal pessoa, isso nós não podemos.
nós deixamos livres os católicos para que eles escolham. Nós não queremos bancadas católicas, que é sempre muito perigoso. Eu digo sempre, igreja e Estado precisam estar sempre separados e trabalhar em conjunto, ou seja, a gente trabalha, a gente tem amizade, a gente colabora, a gente deseja fazer o bem à sociedade. Isso aí é maravilhoso. Agora, quando a igreja resolve ela mesma exercer um poder que deve ser dos civis, então ela acaba colocando os pés as mãos antes dos pés, não sei, ou os pés antes das mãos. O que é certo é o seguinte, é que ela vai fazer errado porque ela não nasceu para isso. Então, cada um nasceu com uma função, com uma vocação, né? Então, todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma missão, todos nós temos um talento. A igreja tem o seu, o Estado tem o seu. Então, nós temos que ter esperança. Por isso, eu acho que é uma covardia com os nossos irmãos, por exemplo, nós votarmos em branco, nulo, seja lá que nome a gente queira dar, não é a essa omissão. Mas nós temos que escolher os nossos candidatos, temos que olhar os programas, temos que conversar com as pessoas próximas para que elas também nos indiquem se a gente não tem a certeza sobre um candidato, olhar a história dessa pessoa, se ela já se viu. Isso é muito importante. Pois é, né? Os vereadores são aqueles que vão acompanhar o trabalho do prefeito. Nós temos que saber e votar com consciência, não é? Temos que saber da integridade deles, né, Dom Gregório? Exatamente. Para que realmente eles possam fiscalizar com integridade também. Claro. E eu acho que a gente consegue. Então eu tenho, doutor Paulo, eu tenho muita esperança mesmo, não é, que a gente possa dar grandes saltos. E eu posso dizer para vocês, não é, eu sou a palavra é um pouco forte talvez, mas eu sou também um sobrevivente da calamidade nordestina, porque talvez nenhuma região brasileira foi mais prejudicada pelos seus políticos do que o Nordeste. Nós temos ali um coronelismo histórico até hoje, né? Assim, né? A corrupção, o Nordeste, ele foi sugado por homens diabólicos, no sentido pior da palavra, compreende? Assim, pessoas que mataram outras pessoas. Manipulavam também, né? Matavam, roubavam e eram tidos como verdadeiros heróis. Não é? Por aquilo que eles conseguiram construir um império de corrupção, não é? Então nós fomos prejudicados. Mesmo assim, eu nunca perdi a esperança, não é? E nós vimos mudanças justamente quando o povo do Nordeste resolveu acreditar em projetos novos. Perfeito. Dom Gregório, vamos ter que fazer uma pausazinha aqui. Vitor? Rádio Imperial, 58 anos ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Chegou a sua chance de estudar em universidade pública. Vestibular CEDERJ 2017. Mais de 7 mil vagas para graduações à distância das universidades UENF, UERJ, UF, UFRJ, Rural, Unirio e do Cefet. Quem quer um ensino à distância de qualidade, vem pro CEDERJ. Inscrições pelo site até 27 de outubro e início das aulas no primeiro semestre. Acesse cederj.edu.br. Não se esqueça, cederj.edu.br. Rádio Imperial nas eleições 2016. Acompanhe o Departamento de Jornalismo da Rádio Imperial, informando todos os detalhes da apuração das eleições. É neste domingo, a apuração das eleições aqui, na Rádio Imperial. Popular Casas Bahia. É popular porque é pra todo mundo, é pra você. É preço que só Casas Bahia pode fazer. Você não vai encontrar de novo. R$300 de desconto na TV 40 Samsung LED Full HD com Wi-Fi. Sai só R$1.899. Passe na loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Invista em ideias criativas e baratas que podem trazer lucro para você. Saiba mais em consumosocial.com.br.
1550. Imperial. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos de volta aqui, tendo a satisfação de entrevistar o nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, em companhia aqui do nosso amigo e advogado, Dr. Paulo Figueiredo, advogado e articulista político em nossa cidade. Dom Gregório, qual a importância que o senhor considera para a alternativa do poder? O senhor estava falando justamente do problema dos estados totalitários nos países árabes em especial. Qual a importância que o senhor vê na alternativa do poder? Eu acho que é sempre meio complicado a gente falar sobre determinados temas, mas eu acho que todos nós precisamos ter consciência de que as pessoas elas têm condições de mostrar um bom trabalho durante um certo tempo. Não é? Claro que se esse trabalho for excelente, essas pessoas devem permanecer, como é natural. Agora, eu acredito muito que a alternância é interessante. Eu acredito que as pessoas elas podem também confiar naqueles que já fazem um bom trabalho. Eu acho que a grande questão é nós fazermos a escolha certa, né, com pessoas certas para os lugares que nós acreditamos que elas vão realizar um bom trabalho. É o que acontece também na igreja, por exemplo, né? Os padres são transferidos. Os bispos são transferidos justamente porque isso é natural. Agora, se a gente sente que alguém, né, que exerceu durante sua função muitíssimo bem, que alguém realmente tem condições de permanecer, né, sei lá, um vereador que fez um trabalho excelente, a gente vê a seriedade, né, um governante, seja lá quem for, que tem condições, as eleições estão para isso. O importante é nós realmente sabermos em quem nós vamos votar. Agora, é preciso encontrar naquele que deseja exercer uma função pública a competência para fazer não apenas aquilo que é o bem para mim, porque às vezes eu digo sempre, as pessoas se preocupam muito com o buraco na frente da sua porta, estão preocupados se o prefeito deu dinheiro para pintar a sua casa, vamos dizer assim, né? Do que com o bem maior, que é o bem coletivo, da coletividade. Né? Da coletividade. Então a gente tem que ter essa preocupação, mas eu continuo dizendo, eu acredito muito nesse mundo da política, eu acredito muito nas possibilidades, continuo acreditando nas pessoas, porque senão a gente não vai adiante, e acho que nós também devemos ter um olhar muito grande, especialmente sobre a Câmara de Vereadores, porque afinal de contas são eles que vão observar, fiscalizar os trabalhos gerir da também, de uma forma ou de outra. Dom Gregório, qual a importância da religião para o ser humano? Olha, primeiro, vamos agora falar como antropólogo, né? E depois eu pulo para a teologia. Na antropologia nós estudamos uma coisa interessante. Todas as culturas antigas, primitivas, aquilo que nós chamamos de sociedades exóticas em todos os tempos, lá atrás, há milhares de anos atrás, todas as culturas acreditavam que existia um ser superior. E isso é incrível. Lá na Ilha de Páscoa, se você for lá no meio do Oceano Pacífico, ali, horas de distância do Chile, você ali vai encontrar, né, uma população que viveu basicamente sozinha, que cultuava Deus e erguiam moás. Se você chegar no Egito, se você chegar entre os hititas, se você chegar na África, se você for à Europa antiga, entre os povos europeus antigos, se você vir aqui às Américas, todas as civilizações em todos os lugares do mundo, como uma coisa nata, com as maiores distâncias, você vai encontrar uma população que adora a Deus. Ele pode não compreender, chama Deus o sol como manifestação de Deus, outros cultuam através de imagens, etc. No Egito tem um culto muito desenvolvido, nos babilônios, nos sumérios, né? Então, ou seja, você tem em todas as populações um desejo imenso de conviver com o sagrado.
Então, desde o mais remoto passado, nós temos isso aqui. Isso passou para todos nós. É bem interessante que, quando você olha mesmo civilizações profundamente desenvolvidas, como a americana, por exemplo, se a gente levar em consideração, como o mundo contemporâneo, como o europeu, como nós que estamos aqui também na América, nós vemos que existe uma necessidade natural de sermos adoradores. O número de ateus no mundo não passa de 10%. Ou seja, 90% da população tem religiões distintas, mas acredita numa força superior, acredita em Deus. Apenas 10%. Procura se religar a Deus, né? Exatamente. Que a própria palavra o diz. Né? Religião, justamente, religar, não é? Ou seja, está totalmente sendo uma ponte, digamos, entre o céu e a terra. Então, a religião, ela é formadora de opinião, a religião, ela forma as culturas também, né? A religião, ela colabora para o desenvolvimento das artes. A gente vê que o que você visita no mundo pelo turismo, a não ser as pessoas que vão naturalmente atrás de praia ou de jogos ou de algo parecido com isso, diversão, mas os monumentos que você visita, 82% dos monumentos visitados no mundo estão ligados à religião. Veja como a religião ela foi construtora, digamos, de uma mentalidade, né? Construtora de culturas. Então, ela é fundamental, né? Principalmente porque a religião, ela lhe dá parâmetros de comportamento, ou seja, eu devo, e geralmente todas as religiões, quase sem exceção, a não ser as chamadas religiões diabólicas, né? Mas todas elas desejam o seguinte: eu devo ser bom, eu devo crescer, eu devo viver em paz com o meu semelhante, eu não posso maltratar os outros. Então, quase todas as religiões, sem exceção, têm parâmetros de convivência e fazendo com que você cresça. Isso é muito bonito. Exato. Né? Dom Gregório, como o senhor tem visto o trabalho das pastorais e dos movimentos católicos na nossa cidade? Eu vejo assim com muita alegria, não é? Naturalmente, os desafios são grandes porque nós temos que atingir muitas pessoas, mas eu vejo uma dinâmica muito bonita, por exemplo, a pastoral familiar, não é? Em um mundo que cada vez mais questiona a família, deseja destruir a família ou deseja substituí-la por outros parâmetros. Eu vejo como é importante os trabalhos das pastorais para uma visão, por exemplo, em relação à família, nas pastorais da caridade que nós chamamos aqui na nossa diocese, né? Essas pastorais, elas desenvolveram ao longo do tempo coisas muito bonitas. Por exemplo, nós temos 29 colégios paroquiais, atendemos gratuitamente 9.000 alunos, o que não é pouca gente. Nós temos 12 creches de atendimento a crianças que vão de 1 ano de idade até 6 anos de idade. Então, isso aí, né, centenas de crianças são atendidas principalmente nos bairros mais pobres, não é? Nós temos, no âmbito da nossa diocese, nós temos 6 comunidades terapêuticas que acolhem toxicômanos, né? As mais conhecidas são a Oficina de Jesus, do Padre Quinha, não é? Nós temos também Fazendas da Esperança, masculina e feminina. Nós temos aqui no meio da serra, logo ali depois da Igreja de São Sebastião, que fica no meio da serra, nós temos ali também uma comunidade terapêutica que acolhe irmãos que habitam na rua. Então nós levamos essas pessoas para ressocializá-las. Ou seja, o trabalho é muito bonito, tanto na área da caridade, como as pastorais ligadas à juventude, reflexão sobre a juventude, sobre a vocação desses jovens para a profissão, para o matrimônio, para a vida religiosa. Então, eu sou naturalmente um entusiasta das pastorais. Acho que elas fazem muito bem o seu papel. Naturalmente, nem sempre é fácil nós encontrarmos líderes, pessoas que queiram exercer uma liderança junto a essas pastorais, mas elas têm se desenvolvido profundamente ao longo desses anos, o que nos dá uma alegria muito grande. Então, é uma beleza aquilo que nós temos em relação às pastorais. Temos pastoral, por exemplo, pastoral da AIDS, que é uma coisa interessante, né? Pastoral da Esperança, ligada aos cemitérios, pastoral do idoso, não é? Que visita as pessoas idosas, que pegam essas pessoas, levam até os parquezinhos para que elas possam ficar ali. Algumas pessoas são solitárias, então irmãos que vão às suas casas para conversar, não é? Pastoral, como já falei, da saúde, onde as pessoas não apenas visitam os hospitais, mas após os hospitais elas também continuam visitando essas pessoas em suas casas para ver se precisa de um remédio, de alguma assistência. Isso hoje em dia é fundamental, né? A presença da igreja hoje ela é muito marcante em diversos setores, né? Porque antes a igreja era mais fechada dentro do, vamos dizer assim, da própria missão religiosa, do rito
religioso, de fazer a missa e se restringir ali. Hoje nós vemos que a igreja realmente ela se disseminou dentro da nossa sociedade, acompanhando a evolução do próprio homem, né? Dom Gregório, nós ficamos muito impressionados. O senhor, logo que chegou em Petrópolis, infelizmente, nós perdemos Padriquinha. Pois é. Né? E ainda tenho gravado na memória o seu discurso, ou melhor, o seu sermão, a sua fala durante a missa de Padriquinha, chamando-nos a atenção da importância realmente do trabalho social que deveria ser desenvolvido não só pelos religiosos, mas também pelos próprios governantes, pelo próprio governo, que deveria de chamar para si uma responsabilidade que, na verdade, é dele, mas que nós, por omissão deles, somos obrigados a suprir. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso também. Existem pessoas que têm um coração totalmente aberto, né? Às vezes nós temos um coração fechado, ou seja, nós olhamos, nos preocupamos com a nossa família, com o lugar onde nós vivemos, né? Aquele mundo fechado em nós mesmos. Algumas pessoas nasceram com o coração aberto, ou seja, elas são capazes de enxergar aquilo que nós não enxergamos. Na sociedade onde nós vivemos, cada vez mais aumenta o número de pessoas invisíveis. Quem são essas pessoas invisíveis, né? É aquele irmão de rua que você passa, você nem olha para um mendigo, né? Quem de nós, por exemplo, lembra do rosto do frentista que encheu meu tanque há um mês atrás, né? A gente não lembra. Que rosto eu lembro daquela pessoa que me atendeu no caixa do supermercado, né, que eu não dei nem bom dia, apenas fez com que os produtos passassem e fui embora e pronto, e acabou. Ou seja, às vezes nós não percebemos, mas o nosso olhar está cada vez mais, digamos, infravermelho, no sentido de que penetra aquele que está à nossa frente, ele se torna invisível apenas para olhar aquilo que é do nosso interesse. Então, vivemos uma sociedade de pessoas invisíveis, e são muitas pessoas invisíveis. Padriquinha tinha um olhar diferenciado, ele conseguia enxergar aqueles que nós não enxergamos. Os mendigos, os pobres, né? Ele tinha coragem de colocar dentro do seu carro aquelas pessoas que nós não queremos perto de nós, né? Que às vezes um criminoso, às vezes uma pessoa suja da rua, às vezes uma pessoa que estava totalmente transtornada pela bebida. Então ele é esse homem, quer dizer, um homem que tem uma capacidade impressionante. E Padriquinha, quando eu cheguei aqui em Petrópolis, né, as pessoas já haviam me dito, olha, o homem que representa a caridade petropolitana se chama Padriquinha, né? E eu vi que Padriquinha, interessante, era um homem que não tinha preconceito por ninguém. Padriquinha era como irmã Dulce, né? Como também Matriz de Calcutá. Eu vejo isso perfeitamente. Ele se relacionava com os mais pobres, com os pobres mais pobres, mas se relacionava com os ricos mais ricos, com todo mundo. Ele não tinha a menor preocupação. Ele amava... E falava a todos igualmente. Ele tinha um coração aberto para todo mundo. Padriquinha me telefonou mais ou menos uma semana antes do seu falecimento. Eu cheguei aqui no dia 16 de dezembro, foi o dia da minha posse, né? Então ele logo me telefona e disse, olha, Dom Gregório, olha, eu tenho medo de bispo. Ele falou assim, rindo, né, brincando, né? Eu tenho um pouco medo, o senhor não vai me dar muito carão não, né? Eu disse, não, Padriquinha, mas por que eu daria carão? Não, porque meu trabalho é um pouco mais livre, assim por diante. Aí começamos a brincar pelo telefone. E nós marcamos o dia do nosso encontro, né, que eu chamei, assim que cheguei aqui, as primeiras pessoas que eu queria ouvir realmente eram sacerdotes. Então eu chamei todos os sacerdotes, um por um, conversei em minha casa, né, com cada sacerdote, e marquei com o Padriquinha a data do nosso encontro. Pois bem, aí depois foi aquele um papo gostoso pelo telefone, né? Sabe que no dia que Padriquinha marcou na agenda para encontrar comigo, foi o dia que eu estava enterrando Padriquinha. O dia que ele foi se encontrar com Deus. Exatamente, né? Eu o encontrei dentro do caixão e ele foi se encontrar com Deus. Exatamente isso, né? Então foi realmente um momento muito forte. Então eu estava muito comovido, porque eu devia estar naquele momento, naquele instante, conversando com Padriquinha, e era o momento que eu estava diante de sua família, todo mundo ali, a população presente, né? Todo mundo assim, chorando. Então realmente eu estava muito comovido. Aquela palavra que eu apresentei foi uma palavra que veio do mais profundo do coração mesmo, né? Dom Gregório, o senhor não tem, vamos dizer assim,
a formação dentro da cidade de Petrópolis. Como é que o senhor conhece tão bem a nossa cidade? Como o senhor conhece a história de nossa cidade? Como é que o senhor conhece fatos históricos que sedimentaram a nossa cidade? Minha primeira experiência quando eu vou para algum lugar é de amar as pessoas. Quer dizer, eu sou viciado em gente, não é à toa que eu fiz antropologia, né? Se vocês me derem mais um pouquinho aqui, e já vou perguntar sobre sua esposa, seu marido, sua mulher, seu filho, seu cunhado, porque eu gosto das histórias, certo. Não por curiosidade apenas, mas porque eu acho que atrás de cada pessoa tem uma história que é maravilhosa. Cada pessoa tem uma história que é incrível, às vezes uma decepção, às vezes então você acaba descobrindo coisas impressionantes, incríveis em cada pessoa que você encontra. Então eu costumo me interessar pela vida das pessoas daquele local, né? E também, naturalmente, atrás da vida de cada pessoa existe uma história anterior, que é a história da própria localidade. Então, lá em Salvador, por exemplo, eu conhecia profundamente, posso dizer, a história da Bahia, não é? Certo. É muito mais do que a maioria dos baianos, eu confesso, porque eu estudava, eu me interessava para saber os detalhes, como foi o descobrimento lá da Bahia, como se deu a fundação, né? Através de Tomé de Souza, né? E assim, pronto, eu ia buscando a história da Bahia. Quando cheguei aqui em Petrópolis, fiz a mesma coisa. Comecei no contato com as pessoas, foi a primeira coisa. E as pessoas começaram a me dizer coisas. E eu queria entender aquela história que as pessoas me contavam em retalhos. Resultado, aí eu fui aos livros, comecei a me interessar, fui aos historiadores, comecei a perguntar, comecei a querer saber a história da casa onde eu morava, depois da igreja onde eu celebrava, e assim eu fui lendo tudo aquilo que me caía nas mãos. Você precisa ver, Paulo, como ele conhece profundamente a história de Petrópolis. Tivemos a oportunidade de ouvir várias vezes Dom Gregório falando sobre a família imperial, sobre a criação da Catedral de Petrópolis, de alguns monumentos da nossa própria cidade aqui. Dom Gregório dá show, assim, ele conhece profundamente. Assim, realmente entusiasmo. Agora eu gostaria de voltar à questão política, para aproveitar a oportunidade, se você me permitir. Pois não, nós estamos quase... Dom Gregório, a questão é a seguinte: a classe política brasileira nunca esteve tão em baixa como no atual momento, na atual quadra, né, histórica. Os escândalos de corrupção no Brasil se sucedem de forma avassaladora e extremamente preocupante. Como é que o senhor vê essa questão? É possível ainda hoje, diante desse quadro trágico, né, de descalabro administrativo e político, é possível cultivar a esperança? Sim, diz uma velha história que a esperança é a última que morre, não é? Então eu sou uma pessoa extremamente esperançosa, digamos assim, né? Eu tenho muita esperança nessa mudança. Qualquer instituição, qualquer sociedade, mesmo das nossas famílias, nós nos decepcionamos. Mas há sempre uma possibilidade. A pessoa humana, ela é capaz de nos surpreender sempre. É capaz de transformar a sua realidade, é capaz de transformar a realidade do mundo onde ela vive. Quem de nós não tem alguma coisa para se arrepender? Quem de nós não tem uma coisa para corrigir? Não é? Eu olho a minha família e digo, poxa, muitas coisas podiam ter sido diferentes, né? E a gente conseguiu construir ao longo do tempo, né? Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família que passou por miséria. Eu mesmo sei exatamente o que é miséria, o que é pobreza. Eu sei exatamente isso. Não estou falando de uma coisa teórica que eu li, não. Estou falando da minha pele, no meu estômago, na minha carne. E eu sei como minha família foi capaz de, através da educação, através da disciplina, através do trabalho, nós superarmos aquela situação de pobreza que nós vivíamos, né? O meu estado mesmo, olhando o estado de Sergipe, olhando a minha história pessoal, é possível sempre se dar um salto para melhorar. A mesma coisa acontece com as instituições. Às vezes você tem uma empresa que vai muito mal, alguém tratou aquela empresa mal, etc. Ela pode fechar as portas, é verdade. Mas se ela encontrar alguém que tem esperança, que acredite, essa pessoa, se outras pessoas que a sucederem, elas também tiverem essa capacidade, vai conseguir erguer essa empresa. A mesma coisa acontece, por exemplo, em relação à igreja. Nós tivemos na igreja escândalos terríveis, como foi o escândalo da pedofilia alguns anos atrás. O que aconteceu? Ao invés de vamos fechar a igreja por causa disso, já que são algumas pessoas que praticaram assim, não. Vamos punir, entregar à polícia aquelas pessoas que agiram mal, elas não nos representam, elas eram bandidas que estavam ao nosso lado, nós não conhecíamos. Essas pessoas têm que ser punidas severamente pela lei dos homens,
não é? Não vamos nem falar de lei de Deus, porque essas também, mas elas devem ser punidas, presas, pagar tudo aquilo que elas devem. Dessas elas não fogem, né? Pois é, não pode, né? Então, temos que fazer isso e vamos adiante buscar novos quadros. E a igreja se reergueu, né, nos espaços desses últimos anos, desses 15 anos, com muita seriedade, lutando, etc. Então, eu vou dar um exemplo da igreja. Então, a gente fez crescer outra vez essa esperança nessa instituição milenar chamada igreja, que a gente deseja transmitir a verdade, que nós temos um coração, queremos que chegue a todo mundo. A mesma coisa eu acredito ao Estado. Né? O Estado passa por uma situação terrível, realmente é muita decepção, muita esperança que tivemos, depois os escândalos, muito roubo, realmente nós estamos decepcionados, mas é justamente nesse momento que nós dizemos, olha, temos muita decepção, mas agora está em nossas mãos dar esse grande salto. Eu vejo que nunca as pessoas se viram tão interessadas por política como nos últimos tempos. Hoje em dia, todo mundo fala sobre política. As pessoas podem não ter ideias assim bem claras, mas elas falam, elas criticam. Então, desde Dona Mariazinha, que tem 90 anos de idade, até a pessoa mais jovem. Então, hoje em dia, todo mundo tem essa consciência. Então, eu vejo a possibilidade de resgatar, né, o novo. E depois, finalmente, aquilo que nós imaginávamos que estava por debaixo dos panos, agora isso tudo se tornou uma verdade. Então, a gente sabe quem está roubando, a gente tem que apoiar, digamos, a Lava Jato e outras coisas que virão por aí. Nós temos que cada vez mais tornar clara esta realidade para que a gente possa lutar por outra realidade, que é a realidade fora de todo tipo de corrupção e de todo tipo de tristeza. Então, eu vejo com muita esperança, com muita alegria, esse tempo novo, porque nós não temos mais para onde ir, já estamos no fundo do poço. Então, nós temos duas alternativas, ou nós cavamos esse poço e vamos nos afogar com a água que está lá embaixo, ou nós olhamos para cima e a gente diz, vamos subir. Então, eu sou esperançoso. Eu olho para cima e digo, tem luz lá em cima e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir chegar lá em cima. Perfeito. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu queria, Paulo, que você rapidamente pudesse dizer qual a importância das eleições não estou dizendo só de eleições municipais, mas qual a importância de uma eleição para a população, para o povo do país? Meu caro Magno, antes de tudo eu quero dizer que as reflexões do nosso bispo Gregório nos confortam. As reflexões religiosas e políticas também do bispo nos sensibilizam e realmente nos fazem acreditar no futuro. A verdade é a seguinte, só se aprende a votar votando. Exato. É o exercício da cidadania que vai permitir que ao longo dos anos se possa depurar, se possa passar por um processo depurativo, escolhendo os melhores candidatos. As eleições de amanhã, Magno, são de uma importância crucial, porque elas se voltam fundamentalmente para o cidadão, para o munícipe, Exatamente. Que tem problemas no Brasil gravíssimos. Na região do nosso bispo, por exemplo, a situação atinge contornos dramáticos. Falta saneamento básico. As valas negras tomam conta dos grandes centros urbanos no país e, fundamentalmente, no Norte e Nordeste, que são regiões desassistidas pelo poder central. Criaram-se oligarquias políticas, coronelistas, no Nordeste e no Norte, que infelicitam essa gente ao longo de muitos anos. Perfeito. Da história do país. Então, veja bem, as eleições de amanhã, em que pese esse clima de desesperança, nos motivam a acreditar no futuro do Brasil. Perfeito. Há bons políticos, Lamentavelmente, são raríssimos. Daí a escolha da agulha no palheiro. Mas que se faça essa escolha. O bispo, até que me permita, eu sei que isso confronta um pouco com a visão da igreja, eu acho que até o voto nulo é válido, porque é o voto de protesto, é o voto do cidadão que não está satisfeito com nenhum candidato. Ele manifesta o seu protesto na urna. Porque em algumas cidades está difícil. Exatamente. Evidentemente, o ideal, como prega a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é que o eleitor escolha. Exato. Escolha, faça a sua eleição escolha. É justamente para escolher. Exatamente.
Eleição é eleger, Exatamente. é escolher, é separar. Exatamente. Então, essa visão da igreja, não há dúvida nenhuma que é corretíssima. Todavia, podemos até admitir o voto de protesto, o voto nulo. Né? Mas eu creio que amanhã nós daremos mais um passo no sentido de consolidarmos o regime democrático, que dentre todos os regimes, apesar de seus defeitos, é o melhor de todos eles. Exatamente. Dom Gregório, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso programa, que só nos encheu de orgulho aqui e nos envaideceu realmente de uma maneira de levar aos nossos ouvintes uma palavra do nosso bispo diocesano, já que a nossa Rádio Imperial é uma rádio que tem uma penetração muito grande dentro do nosso município. É uma rádio que dissemina justamente as mensagens de paz, esperança, caridade, amor, enfim, que prega realmente um espírito diferente. Eu queria que a mensagem final do nosso programa, antes de eu dizer que realmente para se escolher um candidato nós devemos ter ver o seu planejamento, a equipe que vai justamente trabalhar com ele, o exercício da liderança dele, o nível de comprometimento dele com a coisa pública, ver se ele é ficha limpa acima de tudo. Eu gostaria de deixar a palavra final com o senhor, para que o senhor deixe a mensagem aos eleitores petropolitanos da nossa Igreja Católica e, acima de tudo, do espírito cristão que deve reinar dentro da nossa cidade. Veja só, doutor Magno, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, como também com o doutor Paulo, né, com você também, amigo ouvinte, amiga ouvinte da Rádio Imperial, realmente uma graça muito grande. O que eu gostaria de dizer nesse momento realmente é que a vida cristã, ela sempre vai encontrar ao longo do caminho uma cruz, né? Porém, a gente sabe que a vida cristã, ela não termina na cruz, ela caminha para a ressurreição, não é? Nós não adoramos um Deus morto, mas um Deus vivo. Nós não adoramos um Deus que está pregado na cruz, mas um Deus que ressuscitou. Então, ou seja, a última mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de vida, não é? Nós sim temos capacidade, nós sim temos possibilidade, nós sim vamos fazer o diferente. Foi isso que Jesus Cristo nos disse, né? E pediu que nós levássemos essa verdade para todas as pessoas, essa verdade que alegra o nosso coração. Então eu quero dizer para você, querido ouvinte, querida ouvinte, exatamente isso. Vamos nos encher dessa esperança, né? Dessa vida, dessa alegria, dessa possibilidade. Nenhum de nós nasceu para ser escravo de estruturas, mas nascemos para a liberdade, nascemos para a alegria, né? Deus nos criou para sermos felizes, Deus nos criou para vivermos em paz, Deus nos criou para vivermos uma sociedade justa, uma sociedade humana, uma sociedade onde o irmão não é um adversário, mas é um companheiro de caminhada para nós realizarmos os sonhos que nós trazemos no mais recôndito do nosso coração, mas também para colaborarmos na realização dos sonhos daqueles que estão ao nosso lado. Então, que essa esperança venha ao nosso coração nesse momento que nós estamos vivendo. São muitas as interrogações que nós temos, né? São muitas as tristezas que muitas vezes encontramos ao longo do caminho, mas sabemos que um dia após o outro nos ensina que nós conseguimos realmente vencer as trevas e fazer com que a luz reine sobre todos. Assim, coragem, esperança, alegria, não é? E que amanhã, nesse dia tão especial para a nossa tão amada Petrópolis, não é? Que amanhã seja um dia de renascimento, um dia de alegria, um dia de esperança. Vamos votar conscientes, vamos votar com alegria, não é? E que você também possa viver aquilo que você deseja pelo seu voto dentro de sua casa, né? Vamos dizer não às pequenas corrupções, vamos dizer não a todo tipo de desesperança, vamos dizer não a tudo aquilo que possa nos tirar do caminho da vida, do amor, da fraternidade, porque foi isso que Jesus Cristo veio trazer para nós. Então, que você seja profundamente feliz, que você possa ter o seu coração renascido pela força do amor e que Deus abençoe a todos nós, principalmente a você que nos ouve nesse momento, porque é isso que Deus deseja, né? Que nossa vida seja uma vida de bênção, para que nós possamos influenciar todas as pessoas e toda a sociedade com a nossa alegria, com o nosso amor, com a caridade que podemos praticar, né, e com o bem que podemos fazer. Então, seja feliz, seja muito feliz, é o que eu desejo para você, né, e que a graça e a bênção que vem do céu, né, venha sobre sua casa e sobre todas as pessoas que fazem parte da sua vida.
Que assim seja, Dom Gregório. Esperamos realmente que a população de Petrópolis seja inspirada, né, e que possa escolher o melhor para a nossa cidade. Quero agradecer muito a sua presença. Sabemos que o senhor é um homem que tem 1001 atribuições e de nos conceder esse privilégio de estarmos aqui desfrutando da sua companhia e lhe ouvindo mais uma vez, o que sempre é um prazer renovado. Agradecer ao amigo Paulo Figueiredo, que aqui esteve conosco, que veio também a brilhantar o nosso programa, Vitor na técnica, e fiquem agora, agradecer aos ouvintes, a atenção, lógico, dispensado ao nosso programa, e fiquem agora com o Plantão Imperial e logo a seguir com o show do Roberto com o nosso amigo Jorge Luiz. Fui.